novamente para trazer uma palavra de Deus, da graça de Deus. E ainda estamos nessa quarentena, que já dura em torno de 90 dias. Mas eu louvo o Senhor porque, mesmo fisicamente, nós estando presos, às vezes, em nossas casas, sem limitação de espaço fora, mas as orações, os cânticos, as palavras, tudo está livre, né? Através das redes sociais se comunica, né? Fala, ora, canta, transmite a palavra, isso vai correndo em todos os lugares. E continuemos em oração, de intercessões, não só pela nossa vida, mas também pelos irmãos que estão em outros países, em outros lugares, porque a nossa oração não está presa, ela parte daqui para o trono de Deus e de lá Ele distribui e vai trazendo as bênçãos. E sabemos que pela fé, na eternidade, nós teremos muitas respostas de nossas orações, que muitas das vezes nós não podemos ver aqui na terra, ou não vamos poder ver aqui na terra, porque nós sabemos que somos passageiros por aqui, alguns mais anos, menos anos. Nós sabemos desses dias de lutas e tribulações e angústia. O Senhor tem nos dado palavra de consolo, de alegria, e ver que os irmãos estão aí nas redes sociais, se confraternizando, tendo reuniões, isso é uma bênção. Continuemos a vida da igreja como temos tido em nossas casas, meditando na palavra e orando a cada dia. Escolhi nesta manhã para os irmãos uma palavra lá em primeira carta de Pedro, capítulo 5, apenas 2 versículos, versículo 10 e versículo 11. Nesses versículos a gente vai ver muitas lições para nós nesse tempo presente, e que os irmãos meditem na palavra que eu vou trazer para os irmãos, pensem e analisem e coloquem isso no interior da mente e do coração, por isso que isso vai transformar as nossas vidas. O título que eu coloquei na palavra de hoje é A Verdadeira Vitória em Meio às Tribulações. A verdadeira vitória em meio às tribulações. E o texto que eu escolhi é 1 Pedro 5, 10, 11. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha que versículo maravilhoso. O Deus de toda graça vos chamou à sua eterna glória. Por um pouco nós temos aqui sofrido, tudo isso para aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E o irmão Pedro, no versículo 11, termina: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a verdadeira vitória em meio às tribulações consiste em ver Deus trabalhando nos bastidores. Isto é, nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando, Ele está operando por trás. Trabalhando nos bastidores a fim de cumprir seus propósitos. Propósitos maravilhosos. Aí eu pergunto, tribulações como propósito? Pensemos nisso. Não obstante nossas tribulações, devemos nos lembrar que existe consolo. Eu também vejo consolo através de tribulações. A vida cristã é um paradoxo. Não é verdade? Devemos nos lembrar que, quando nos deparamos com problemas, conflitos, tribulações e dificuldades, as Escrituras nos ensinam a permanecer firmes e nos oferecem consolação. Assim, em vez de cedermos
sob o peso das aflições, somos fortalecidos pela esperança de que o Senhor nos fará perseverar até o fim. O Senhor nos fará perseverar até o fim. Lá em Romanos 15:4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos paciência. Neste texto que nós vemos aqui de Romanos 15:4, está nos perguntando paciência. Temos paciência, consolações das Escrituras, temos paciência. Quais são as consolações que teremos no versículo que nos fala daqui? A primeira consolação, anote aí no seu coração, na sua mente, a primeira consolação, devemos nos lembrar em primeiro lugar, de que Ele é o Deus de toda a graça. O Deus de toda a graça. Como o irmão Paulo, no capítulo 1, no versículo 5, no versículo 10, nós começamos a ler, né? Ora, o Deus de toda a graça. Em um artigo que eu tenho em casa, de um livro de meditação, eu achei algo muito interessante, eu gostaria de ler para os irmãos. O Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. 1 Pedro 5,10. A graça de Deus é seu favor e aceitação daqueles que não o merecem, que na verdade merecem exatamente o contrário, mas que confiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 4 dos versículos mais conhecidos a respeito da graça são estes. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3,24. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Segunda carta a Coríntios 8,9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2,8-9. Deus sempre foi um Deus de graça, tanto no Antigo Testamento como no Novo. No entanto, este aspecto do seu caráter foi revelado de uma forma nova e surpreendente com a vinda de Cristo. Uma vez que tenhamos compreendido parte da graça de Deus, nos tornamos adoradores eternos. Nos perguntamos, por que Ele me escolheria? Por que o Senhor Jesus derramaria seu sangue por alguém tão indigno? Porque Ele não apenas me salvaria do inferno, mas me abençoaria com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais e me daria o destino de viver a eternidade com Ele no céu. Não é de se estranhar que cantemos da graça maravilhosa que salvou miseráveis como nós? Deus também quer que sua graça seja reproduzida em nossas vidas e flua a outros através de nós. Nosso falar deve ser sempre com graça, temperada com sal. Colossenses 4,6. Devemos nos fazer pobres para que outros possam enriquecer. 2 Coríntios 8,9. Devemos conceder favores e aceitação aos indignos e desagradáveis. Que bênção essa parte. Este título que eu coloquei da verdadeira vitória, né, em meio às tribulações, devemos lembrar que, em primeiro lugar, Ele é o Deus de toda a graça, como nós lemos aqui neste artigo. Esse título maravilhoso de nosso Deus lembra que Ele não nos trata conforme merecemos, mas de acordo com o seu amor por nós. Por mais atrozes que sejam as provações, podemos sempre ser gratos, porque não estamos no inferno, onde merecíamos estar. Então essa primeira consolação nos chama a atenção, que o Deus de toda graça, esse Deus maravilhoso, né, Ele não nos trata como nós merecemos, mas pela sua graça estamos caminhando na presença dEle. A segunda consolação
para nós, diz o seguinte: o grande consolo é saber que Ele nos chamou à sua eterna glória. Podemos orar além dos sofrimentos e tribulações desta vida e vislumbrar o tempo em que estaremos com o nosso Salvador e seremos como Ele para sempre. Pense nisso. Fomos tirados do meio do refúgio, daquilo que não se prestava, daquilo que não valia nada, considerado como nada. Deus nos chamou para a sua eterna glória. Nós somos chamados à sua eterna glória, a eterna glória de Deus. A terceira consolação é lembrar que sofremos apenas por um pouco. Pensemos nisso, irmãos. Um pouco. Eu já estou chegando nos meus 70 anos, já estou caminhando para lá. O que dizer da eternidade? Eu olho para trás como o tempo passou rápido. Em contraste com a eterna glória, as aflições terrenas são passageiras. Tenhamos paciência, sejamos pacientes, porque isso é passageiro. Para alguns dura alguns anos, ou não chegam nem a nascer. Para outros demora mais um pouco, ou demora 100 anos, não sei a idade de muitas pessoas ainda no mundo. Mas a Bíblia diz que isso é passageiro, em comparação à eterna glória. Quantos neste momento de tribulação, de dificuldades, desviam do caminho do Senhor e vão por caminhos deste mundo e esquecem das bênçãos que o Senhor tem prometido. O encorajamento final é saber que Deus usa o sofrimento e as tribulações para nos educar. Que coisa! Para nos tratar, nos ensinar. Não só educar, mas tem amoldar o nosso caráter cristão. É como o vaso na mão do oleiro. Aquilo que não está perfeito, ele volta de novo para acertar. É isso que as tribulações, as angústias, as perplexidades desta vida nos faz. Ele está nos preparando para reinar. Já está nos educando nesta vida, nos amoldando o nosso caráter, nos preparando para o reino com Ele. O irmão Pedro nos mostra 4 aspectos de como o nosso Deus quer nos treinar através dos sofrimentos e tribulações. No mundo nós temos alegrias na família, no trabalho, no nosso lazer diário, mas também temos muitas dificuldades. E muitas das vezes, para muitos, as tribulações têm tido peso tremendo na vida de muitos irmãos cristãos ao redor do mundo. A gente fica sabendo de perseguições, de prisões, até assassinatos, de morte, por ser discípulos do Senhor. Por isso que as nossas orações não estão em quarentena, as nossas orações, elas chegam ao céu. Por isso que Pedro, o irmão, nos exorta a orar por todos, a estar orando, buscando a presença de Deus, nesses momentos, e levando, a palavra de oração a Deus, para que Deus abençoe os nossos irmãos ao redor do mundo. E o Senhor vai nos abençoar por isso. Interessante, aqui, os aspectos que Pedro coloca para nós. Primeiro aspecto, aperfeiçoar. As provações equipam o cristão, fornecem todos os elementos necessários em seu caráter para que ele alcance maturidade espiritual. Entendeu? Estamos entendendo? Aperfeiçoar para termos maturidade espiritual. As tribulações, as aflições, as angústias, as perdas que nós temos, é para maturidade espiritual. Quando nós passamos por dificuldade, experimentamos da graça de Deus, da bênção de Deus na nossa vida, nós vamos estar lá na frente com a fé muito mais valiosa para nós, muito mais acrescida, e vai nos dar maturidade espiritual, porque se Deus nos abençoou, naquele momento Ele está nos abençoando e continuará nos abençoando no futuro. O segundo aspecto é firmar. O sofrimento torna os cristãos mais estáveis, capazes de manter bom testemunho e de não ceder sob pressão.
O Senhor Jesus usou esse mesmo termo ao se dirigir a Pedro. Tu, pois, fortalece ou firma os teus irmãos. Pedro, aquele que negou o Senhor. Mas Deus usou Pedro. Você, na sua fraqueza mesmo, você vai e fortalece os irmãos. Você vê, as nossas fraquezas em Deus, nós temos capacidade de poder fortalecer outros. Então mostra que nós não temos essa fraqueza toda. Nós achamos que temos, porque é o nosso pensamento, mas Deus quer nos usar em toda maneira. Isso está dizendo lá em Lucas 22:32. Quer dizer, indicando que outros de nós também seriam testados. Como Pedro foi testado, Paulo foi testado, foi provado. Os irmãos da igreja primitiva foram testados, perseguidos. Será que nós seríamos privilegiados do tempo que estamos vivendo? De maneira nenhuma. Então isso é para nos firmar na fé. As tribulações, as lutas, as dificuldades, é para nos firmar na fé. Não abandonar a fé. Porque o Senhor é o meu Deus, né? O mesmo Deus, ele foi de ontem, é de hoje e será para todo sempre. O terceiro aspecto é fortificar. Satanás procura usar a tribulação para enfraquecer e esgotar os cristãos. Mas as tribulações acabam exercendo o efeito oposto. Olha que coisa. Eles dão forças para perseverar. As provações vêm sobre nós no mundo. O inimigo usa isso. Mas Deus transforma isso em bênção. Vê de haver derrota na nossa vida, nós saímos vitoriosos lá na frente. Isso é uma derrota para o inimigo. E louvado seja o Senhor. Que bom é isso. Nós saímos mais fortes lá na frente. Depois dessa pandemia, de tantas decepções na área, de tudo quanto é área que está olhando, a gente não vê a mão do homem agindo praticamente em nada, muitas coisas erradas, mas o Senhor está nos dirigindo, nos guardando, nos abençoando como igreja. E vivamos como igreja, como temos vivido em nossas casas. As redes sociais não têm quarentena. As nossas palavras, as nossas reuniões, elas podem circular o mundo. Aquilo que escrevemos na rede social, se é coisa de Deus, pode alcançar alguém em outro hemisfério, lá na Europa, na Ásia, em qualquer lugar. Isso não está preso, mas o nosso testemunho tem que ser cada dia maior, né? Fortificar o nosso testemunho. O quarto aspecto é fundamentar. Deus deseja que todos os cristãos estejam firmemente alicerçados em seu Filho. Você está alicerçado em quem? No apóstolo, no profeta, no mestre, no homem, no líder? Mas a palavra nos exorta que temos alicerçado em seu Filho, em Jesus Cristo. Ele é a rocha. Quando estamos alicerçados em homem, em preceitos humanos, em doutrinas humanas, isso pode sair debaixo dos nossos pés, que sempre saem, porque são terrenos escorregadios. Mas a rocha que é Cristo, ela não é escorregadia, ela é firme, ela é fundamentada. Então nós estamos alicerçados em Cristo, em seu Filho e em sua palavra. Tudo pode passar no mundo, meus irmãos, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não passará. E nós temos visto nos dias de hoje que ela tem se cumprido. Então estejamos alicerçados, neste aspecto fundamentado em Jesus Cristo e em sua palavra. O que a palavra de Deus diz é verdade. É verdade, nós somos igreja de Deus. Nós somos igreja de Deus, somos tabernáculo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós podemos nos reunir numa casa como igreja. Não é a casa que é a igreja, não é tabernáculo, não é o altar. O altar nosso é a cruz de Cristo. O nosso culto é a nossa vida diária. Muitas das vezes nós falamos, eu vou ao culto. Se você não vai ao culto, você já é oculto a Deus. Se você não é oculto, precisa ser. Precisamos entender estas verdades da palavra, fundamentadas em sua palavra, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, o sofrimento inevitável da vida cristã produz o mesmo resultado feliz no caráter do cristão. Como é o nosso caráter vai ser tratado? As tribulações, as angústias, as lutas do nosso dia a dia, as decepções, seja o que for, refina a nossa fé. É como uma pedra no moinho, ela entra bruta, vai triturando, e vai ficando um pó de pedra.
O ouro, nós podemos dizer que somos um ouro bruto, e Deus vai refinar, vai fazer um pó brilhoso, maravilhoso. A nossa fé como ouro precioso vai ser refinado cada dia e vai passar, né, sobre estas coisas, sobre esses problemas. Também o sofrimento é inevitável para ajustar, né, o nosso caráter. Podemos, depois das tribulações, das angústias, das lutas, sair melhor, o nosso caráter transformado por Deus, com o nosso relacionamento, com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Estabelece também a nossa vida, né? Estamos estabelecidos em algo, em Jesus, em sua palavra. Firma e fundamenta o povo de Deus. Isso é muito importante. Então, nós vemos essa palavra trazida, né, através do Espírito Santo para o irmão Pedro, e ela nos fortalece até hoje. O versículo 11, né, lá terminando, diante do modo maravilhoso como Deus prevalece sobre a tribulação e o sofrimento para a sua glória. Olha, diante do modo maravilhoso como Deus prevalece sobre a tribulação e o sofrimento para a sua glória e nosso bem. Tudo isso é para a glória de Deus, que o Senhor seja glorificado em tudo. Eu estou falando para os irmãos aqui, através de uma câmera, eu não posso ouvir a glória dos irmãos, o aleluia do irmão, mas que a alegria do Espírito possa tocar no coração dos irmãos. Logo estaremos juntos para ouvir isto, compartilhar esta bênção para a sua glória e para o nosso bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não é assim? A palavra nos chama a atenção para isso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Prove isso cada dia. E nós vemos que o irmão Pedro não se contém. Ele não se contém, ele se alegra no Espírito, no toque do Espírito, e diz assim, e profere uma doxologia no final. A Ele, a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. A Ele seja o domínio, lembra disso? Tudo está sob o domínio de Deus, a sua vida, a minha vida, a igreja, todos os países do mundo, todas as pessoas, está debaixo do domínio de Deus. A Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Somente Ele é digno de toda a glória, e apenas nas mãos dele o domínio está seguro. Este domínio nas mãos dele, nós estamos seguros na mão dele, porque ele sabe de todas as coisas. E lá em Apocalipse 1, no versículo 5, parte B do versículo, diz assim: aquele que nos ama, lembra disso, meu irmão, lembra disso, minha irmã, lembra disso, meu jovem, minha criança, adolescente, quem está ouvindo, aquele que nos ama, é Deus que nos ama, e a prova que Ele nos ama, está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que mandou o seu Filho para morrer em meu lugar, de tal maneira. Nós não temos capacidade de interpretar essas coisas, essas maravilhas, para mandar o próprio Filho morrer por nós, e Jesus nos amou junto com Ele, portanto que Ele veio e morreu, e ressuscitou para nos dar vida. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou. Olha, não vai libertar, olha a palavra, nos libertou. É algo que já aconteceu. Em Cristo já temos vida eterna. Em Cristo já estamos em caminhos celestiais. Habitamos com Ele, estamos no mundo, mas por um pouco tempo estaremos na sua glória, como o irmão Pedro diz aqui nessa palavra. Libertou dos nossos pecados. É Ele que nos fala, é Ele, esse pecado, esses nossos pecados que nos afasta cada dia. O nosso pecado lá em Adão já foi pago na cruz, mas os nossos pecados diários nós temos que confessar. O pecado de não entender as coisas que Deus está fazendo. Às vezes nós pecamos contra Deus porque recebemos uma tribulação, uma dificuldade, uma angústia. E que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando, e que esta palavra fique no coração dos irmãos, e que os irmãos estejam orando, buscando a presença do Senhor, e entenda que o nosso tempo aqui é curto, é passageiro, e que nós temos uma eternidade com o Senhor. Vemos aqui, voltando a ler o versículo para os irmãos,
e que fique guardado no coração. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.